Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, a cultura do ódio. Comigo no estúdio está o farmacêutico, professor de história e psicanalista, nesse caso, vem hoje aqui como psicanalista, Daniel Francis. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo neste momento. Fique com a gente, como eu disse, a conversa será interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a cultura do ódio. Comigo no estúdio está o farmacêutico bioquímico, também professor de história e psicanalista Daniel Francis. No bloco de abertura eu falei que os seus conhecimentos como psicanalista que seriam usados hoje. Mas, na verdade, o seu conhecimento em história também vai ser necessário. E eu começo por aí. A cultura do ódio é inerente à história da humanidade? Sim. Acho que praticamente desde que nós nos conhecemos como seres humanos, na disputa, inicialmente por território, por dominação até sobre animais, na formação exatamente do conseguir domesticar animais e tudo mais, já se criava um pouco de ódio entre aquele que vencia, entre aquele que dominou o fogo, entre aquele que conseguiu primeiro uma terra antes que o outro ainda vivia sobre a estrutura nômade e tudo mais. E eu acho que durante o longo da história inteira da humanidade nós vivemos isso, né? Um exacerbar de uma sociedade sempre sobre a outra, o desejo sempre de que o ódio passava a ser um preceito de afirmação. Sobre o ódio eu conseguia me afirmar mais facilmente do que necessariamente pelo diálogo, pela paz, pela diplomacia, pela comunicação. E a gente vai ver isso principalmente pós-Idade Média, quando nós entramos nos Estados Nacionais, e aí o absolutismo, a transmigração da figura de um ser humano como rei na figura de um deus, e esse ódio que ele poderia gerar então entre seus inimigos. Então isso é inerente do ser humano, lamentavelmente é. Dentro do Império Romano, os romanos eram razoavelmente cruéis. Os imperadores romanos, depois de uma determinada época, passaram a se ver como deuses, não apenas a serem vistos como deuses vivos. Mas eles tinham uma tradição que era interessante de assimilar, pelo menos, parte da cultura dos povos conquistados, incluindo a religião. Essa tolerância religiosa ela termina quando o Império Romano decreta o cristianismo como religião oficial do Estado. O advento das religiões monoteístas como uma imposição do Estado. Os estados teocráticos, que se fortaleceram muito também depois da Idade Média, o islamismo começa no século VII, então, mas ele ganha uma expansão enorme ao longo da Idade Média, principalmente na região do Oriente Médio, norte da África, Península Ibérica, enfim. Essas afirmações religiosas, autoafirmações, esses estados teocráticos, intensificam essa relação de ódio, de menosprezo pelo outro? Sim, sim. A religião, ela, lamentavelmente, ela deixou, acho que desde que ela nasceu, lamentavelmente, ela não conseguiu se impor às sociedades pelo princípio da paz. Apesar de que elas nascem tentando isso. Mesmo que a gente pegue o Alcorão, a Bíblia, o Antigo Testamento, vamos fazer bem a cisão do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é judaico, o Novo Testamento é um testamento cristão, católico. São livros que tentavam, em grande parte da sua história, não na sua essência total, apregoar a paz, apregoar exatamente o compreender o próximo e tudo mais. Lamentavelmente, a má utilização desses princípios acabaram transformando os homens em seres impositivos. E na imposição é que começou esse exercício de dominação pelo ódio, pelo temor. Eu vejo que muita gente encontra a religião ou acaba cedendo a ela por medo, muito mais às vezes do que por amor. Porque o que a gente acaba vendo ao longo da história são processos de dominação que a religião criou, e não processos de aceitação onde ela foi bem-vinda. Ela se impôs, então é a cultura do etnocídio.
né? Nós vamos eliminando etnicamente, culturalmente, linguisticamente, determinadas civilizações para a imposição de outras que, entre aspas, se julgam superiores. Isso aconteceu recentemente, no século XX, com o advento do nazismo. E todo o ódio que os nazistas sentiam, em particular contra os judeus. Não eram só os judeus, né? Todo aquele que não fosse ariano, mas, enfim, os judeus em particular, porque eles detinham por competência, né, muitas famílias alemãs detinham por competência, famílias alemãs de origem judaica, uma boa parte do capital financeiro, do capital industrial. E o que aconteceu foi fartamente relatado nos livros de história. Nós não temos que nos desdobrar aqui sobre a crueldade dos nazistas em campos de extermínio como Auschwitz, por exemplo. Mas essa cultura de ódio não termina com o nazismo. Ela continua de maneira midiática, intensificada, né, ou no mínimo revelada ao longo do século XX. E essa é a minha dúvida. Será que a mídia apenas revelou a cultura de ódio ao longo do século XX ou intensificou? Eu acho que ela intensifica. Porque ela, lamentavelmente, ela não está sendo usada de uma forma sensata, coerente, justa, ética. Então, o sensacionalismo que se faz em cima da mídia, e aí tem um parâmetro interessante que a gente poderia, vamos dizer assim, abordar por pedaços. Primeiro, você comentou que o nazismo, o holocausto e tudo mais. Hoje nós temos dezenas, para não dizer centenas de pessoas que não creem ou não sabem que houve um holocausto. Como eu digo que daqui a uns 20, 30 anos nós vamos ter dezenas de centenas de pessoas no Brasil que não vão saber que teve ditadura militar. Porque tem se apagado um pouco essas páginas da história. Exatamente por quê? Porque essas páginas denigrem determinadas etnias, determinadas civilizações, então em alguns lugares do mundo elas são atenuadas até na forma de escrita. E muitas pessoas que contestam o próprio Holocausto acabam escrevendo livros dizendo que ele nunca existiu. E a mídia ela acaba vulgarizando isso de uma forma, às vezes, sensacionalista ou dramatizante ou romantizante, que acaba se perdendo realmente o foco histórico do que foi o Holocausto, do que foi o extermínio, do que foi realmente e né, porque nunca deixou de ser o nazismo. O nazismo é uma ideia, não era Hitler. O nazismo é uma proliferação de um segmento de ideias que continua vivo até hoje, como nós vimos agora, infelizmente, nesses últimos episódios nos Estados Unidos. Então, o que nós percebemos, o que eu percebo, por exemplo, vamos lá, na cidade de Berlim nós temos um monumento, que são monolitos que foram feitos em homenagem ao Holocausto do povo judeu. A grande maioria das pessoas que vai lá bate foto rindo, brincando, pulando em cima, fazendo like e tudo mais, porque não tem a menor noção da concepção do quanto aquilo teria que ser um momento de reflexão, um momento de relembrar o quanto nós somos primitivos na nossa essência e o quanto tecnologicamente nós evoluímos, mas continuamos primitivos como elementos sem saber como manipular a tecnologia que nos direciona, que nos envolve. Então, por exemplo, eu não vou lembrar o nome dele, mas nós tivemos um fotógrafo há pouco tempo que pegou essas imagens dessas jovens, a grande maioria essencialmente jovens, 16, 17, 18, 19 anos, que vão a esse monumento, e ele recortou a imagem dessas pessoas em cima desses monolitos e colocou as imagens em campos de concentração. Então, por exemplo, a pessoa deitada em cima de 2 monolitos, ele colocou ela em cima de uma pilha de judeus mortos, para que houvesse um processo de reflexão, para dizer assim, não, acho que vocês não estão entendendo o grau de profundidade, de sofrimento e de dor que aconteceu. Quem tentou, vamos dizer assim, ao longo da história, perpetuar isso, foi uma escola que nasce um pouco depois, basicamente no final da guerra, que é a escola de Frankfurt, que acaba gerenciando as ideias do que seria a indústria cultural, cultura de massa, que vem com Adorno, Horkheim, Habermas, Walter Benjamin, Marcuse, Erich Fromm, todos esses caras, que tentaram mostrar realmente o quanto o nazismo foi uma impregnação midiática, o quanto ele se valeu da mídia. Goebbels, Hering, Rommel, Himmel, todos os grandes líderes, de como eles conseguiram midiaticamente fazer aquilo não morrer com a figura de Hitler e se perpetuar ao longo da história como um câncer, para mim, social. Se é que Hitler morreu no final da Segunda Guerra Mundial. Essa já é uma outra história. Né? Entende?
Eu particularmente não acredito nisso, que ele tenha morrido em 1945. Morreu, mas depois, bem depois, de velhice, eu acho. Assim como Mengele aqui no Brasil, né? Entende? Isso, Mengele, aliás, morreu afogado em 1984 no litoral de São Paulo. Né? Mas, veja, quando a gente pega esse fenômeno e joga para a juventude, nós temos um elemento que, entre aspas, pode ser usado como excludente de culpabilidade, como se diz no direito, que é o desconhecimento, é a ignorância. Até aí tudo bem. Só que com o advento da tecnologia, que foi mencionado anteriormente, nós viramos pequenos veículos de comunicação. Então, com um celular, não precisa mais do que isso, eu tenho a possibilidade de me transformar num veículo de comunicação. E tenho na rede social audiência. E dependendo do volume de bobagens, ou não, que eu diga, não é todo aquele que diz bobagens que tem audiência, e não é todo sábio que tem audiência também, mas enfim. Né? Mas dependendo daquilo que eu diga e da reverberação que isso causa, o meu vídeo, a minha fala, acaba se tornando viral. Meu post, enfim. E é dentro desse ambiente virtual que a cultura do ódio hoje se expressa com mais intensidade? Sim. O que a gente tem visto realmente, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, mas nunca nós tivemos tanto acesso à informação desmedida, descabida, superficial e sem a menor intenção de que aquele que a lê se aprofunde sobre o que está lendo. Então hoje nós vivemos uma superficialização de informações. Nós temos acesso a milhões de informações da qual nós sabemos o título da matéria, mas não sabemos basicamente nada além daquilo. É o famoso, você sabia que fulano morreu? Ah, mas quem que era fulano? Ah, não sei que ele morreu. E acaba aqui a conversa. Então as redes sociais elas acabaram proliferando uma superficialidade humana, um grande mal. Não há discernimento no que se escreve, não há discernimento em quem lê, não há profundidade e interesse de quem lê de ir a fundo, a não ser que seja alguma coisa do seu âmbito muito pessoal, do seu âmbito muito, digamos assim, de grupo. Então, realmente mexeu com o meu âmago do meu grupo, o meu time de futebol, a minha religião, eu vou. Mas se for uma coisa, coisas que as pessoas, parece que a cada dia que passam, odeiam mais de comentar política, problemas sociais e tudo mais, as pessoas não se aprofundam. Então, as tragédias elas vão se sucedendo e vão na mesma proporção em que elas acontecem sendo esquecidas. Né? Numa espécie de Alzheimer coletivo, a gente vai diariamente esquecendo o ontem. E nisso nós não conseguimos fazer uma linha de continuidade, não linear, mas uma linha de continuidade de que nós estamos, lamentavelmente, caminhando para uma destruição da humanidade, não um aperfeiçoamento do ser humano. Como eu disse, nós vamos chegar daqui a provavelmente 50, 60, 70 anos com uma tecnologia que não vai ser nem mais de ponta, vai ser de ultra, mega ponta. O problema é que eu não sei quem vai usar. Provavelmente vai ser um macaco, porque eu não sei se nós vamos estar aqui para poder usar. Porque nós estamos desenvolvendo muito o lado tecnológico sem a capacidade de ter sensibilização, humanização. E a partir do momento que nós perdemos isso, e eu percebo muito isso quando eu dou aula, que todo momento que você puxa o aluno para a humanização, para a realidade que ele vive, ele se sente totalmente desconfortável. É uma coisa muito interessante isso que acaba de ser dito. Em primeiro, pelo desconhecimento de quem é quem na história da humanidade. Né? Recentemente, a gente já volta para a cultura do ódio, mas para demonstrar o grau do ridículo, Jerry Lewis faleceu. Sim, e Jerry Lewis, aos 91 anos, então, ele teve uma vida muito longa, próspera, né? E teve o auge da carreira nos anos 50, mas isso reverberou aqui no Brasil, por exemplo, até os anos 70, 80. De qualquer maneira, ele faleceu. Eu coloquei uma postagem na minha página no Facebook e coloquei "Descanse em paz", com o quadro clássico dele datilografando sem uma máquina de escrever, apenas com o barulho. Né? Aquele quadro hilário e marcante, faz parte da história do cinema. Sim. E embaixo uma pessoa colocou "meus sentimentos".
Aí eu conheci essa pessoa, inbox, eu falei, veja, Gerald Hughes, eu expliquei quem era, expliquei que não era meu parente, aí ela excluiu o comentário. E voltando agora para a questão da cultura do ódio, então assim, o exemplo que eu dei em relação a Gerald Hughes acontece em relação a nomes que não são tão conhecidos quanto ele, mas são muito mais importantes. O senhor mesmo falou sobre grandes filósofos que não são conhecidos nem pelos estudantes universitários. Não, muito menos por eles. E isso é o que mais me preocupa, né? Os estudantes secundaristas eu ainda entendo, né? Adorno, Habermas, então é natural que eles não sejam conhecidos por estudantes secundaristas, mas que não sejam conhecidos por estudantes universitários da área de humanas, aí já complica um pouco, né? Não saber o que foi a escola de Frankfurt na área de humanas, ou a escola de Chicago, é muito grave, né? Dentro dessa revolução midiática, não saber quem foi Marshall McLuhan, né, com que criou basicamente o termo aldeia global, é terrível, né? E o fato de você não saber quem são essas pessoas, não saber eventos históricos, faz com que você perca um aprendizado valioso no caminho da sua humanização. Porque é mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Lógico que aprender com os próprios erros é mais eficiente, mas aprender com os erros dos outros é melhor. E eu faço essa colocação longa porque dentro do tema que nós tratamos hoje, quando a gente fala em cultura de ódio, ou cultura do ódio, a gente fala que o ódio está sendo cultuado, basicamente por ignorância. Ou essa é uma interpretação equivocada da minha parte? Não. Eu vou puxar primeiro para a história do Gerald Hughes. Acho que não tem problema de citar a revista Exame. Ela colocou uma matéria esses tempos sobre esse episódio nos Estados Unidos de Charlottesville, lá que teve a marcha da ultradireita branca. E ela colocou, a ultradireita branca andou pelas ruas junto com KKK. E um post de uma pessoa, não lembro se foi no Twitter, colocou assim, eu achava que a Exame era uma revista séria e uma revista digna, e que nunca riria de alguma coisa como a marcha ultra-realista. Até essa pessoa entender que KKK não é estou rindo, mas significa Ku Klux Klan, quer dizer, você percebe a ignorância que a gente está vivendo, né? Nós vimos isso, vamos puxando então agora para outro lance. No próprio Miss Brasil agora, a vencedora foi uma negra. Os comentários racistas na internet são absurdos. Eles denigrem o ser humano que o escreve, né? Não quem lê, é quem o escreve que deveria ser extinto na face da terra. Nossa, minha empregada é mais bonita que ela, não sei o que está fazendo uma menina nisso, ou antigamente como foi a apresentadora de um jornal que era negra, né? Comprei TV colorida, mas para ficar vendo preto e branco. Então nós estamos disseminando isso. E quando você colocou a posição dos universitários, lamentavelmente isso é um grande problema. Se tem uma visão muito errônea que quando você está no ensino médio, se tem uma leitura de ensino que é um ensino superficial. Eu não falo por mim, eu falo por vários colegas que eu sei que dão aula e que, como eu, também iniciamos, eu tenho 25 anos de sala de aula, iniciamos um tom mais de aulas de brincadeira e tudo mais, e que hoje é impossível você trabalhar uma aula dessa maneira. Você hoje tem que ter uma certa seriedade, não naquela coisa taciturna, macabra, fechada, ditatorial, mas uma seriedade de você estar passando conteúdo, porque o vestibular exige isso. Só que depois que ele entra na universidade, ele vai pegar um professor universitário, pós-doutor, que vai dar aula 2 horas sentado, falando de um monte de coisas completamente focadas na sua tese de doutorado e que não tem a absorção de conseguir trazer esse aluno ao desejo de se aprofundar, ao desejo de ir mais longe. Então, eu vejo hoje que às vezes é mais interessante que esse aluno fique num segundo grau eterno, que nós conseguíssemos então puxar o segundo grau para a universidade, para muitas universidades, porque em muitos cursos eu estou vendo isso. O autoritarismo do pedante, eu sou doutor, do pedante, eu sou mestre, do pedante, desculpe, eu sou médico, eu sou advogado, do pedante, eu sou o apresentador, do pedante, eu sou o professor. Nós somos todos iguais
mas lamentavelmente, enquanto nós não entendermos que todos nós necessitamos uns dos outros para melhorarmos como seres humanos, nós vamos estar difundindo uma cultura realmente do ódio mesmo. De um ódio daquilo, mas você apresenta um programa ali, eu faço isso. Vai ser lançado agora no Brasil um filme que é o Bingo, né, que é sobre o Bozo. E eles fizeram uma matéria muito interessante, não sei se chegou a ver nas redes sociais, que quem faz é o Brista, aquele ator, e ele chega no camarim e encontra o Wagner Moura vestindo a mesma roupa, como se ele fosse substituir. Ele diz, mas você já é o Capitão Nascimento, você já fez o Narcos e tudo mais. Essa competitividade, sabe, de quem é o melhor, quem é o mais capaz, ela está destruindo a nossa sociedade. Quer dizer, ao longo da história inteira foi assim. Mas eu vejo que hoje, exatamente por causa das redes sociais, ela passa a ser mais nociva porque ela é exposta. Nós estamos vivendo um mundo de exposição. Então, o que você diz é exposto, o que você come é exposto, o que você pensa é exposto, o que você erra é exposto. E como não há discernimento em quem lê, muitas vezes o que foi exposto não foi o que você fez. Foi a forma com que a pessoa interpretou aquilo que você fez. E até você, entre aspas, se desmentir do tal erro que dizem que você fez, você já tem uma sociedade inteira contra você. E nós destruímos seres humanos da mesma maneira que criamos seres humanos hoje, dentro da mídia, dentro da realidade, dentro da fantasia. O Andy Warhol estava certo. Nós estamos criando, eu só mudaria um pouco a ideia dele de que todo mundo teria seus 15 minutos de fama, a ideia do Big Brother, de George Orwell, com o Grande Irmão e tudo mais, 1984 e tudo mais. Hoje nós criamos e descriamos pessoas a cada instante. Nós damos poder a pessoas a cada instante. Sejam chefes de cozinha, sejam apresentadores, sejam jogadores. E essas coisas elas estão perdendo a dimensão da lógica, do bom senso. Como às vezes eu digo, nós, professores, deveríamos ganhar os maiores salários do mundo. E nós somos, às vezes, os menos bem remunerados dentro de um país. O quadro colocado, ele apenas confirma aquilo que eu já temia. O que me preocupa é a opção pela ignorância. Veja, você não quer ter dores de cabeça. Sim. E realmente alguns autores, eles são quase ininteligíveis, por falta de didática em alguns casos, ou então por excesso de informações muito densas, concentradas num intervalo curto de texto. Né? Então, o grau de compreensão do que está sendo dito acaba sendo difícil. Mas isso não significa que uma releitura, uma terceira leitura, não se faça necessária em cima de um texto para poder compreendê-lo. Ninguém mais tem condições de fazer isso, porque a cultura do imediatismo também alimenta, a menos que eu esteja equivocado, essa cultura do ódio. Então, você não só é ignorante, como você quer saber o que está acontecendo de imediato, sem reflexão. Então, o imediatismo irreflexivo, ou vamos dividir, o imediatismo e a incapacidade de refletir, são outros dois componentes da cultura do ódio? Sim, porque eu tenho que ter o que falar. Para eu ter o que falar, eu tenho que estar a par do que está acontecendo. A par do que está acontecendo é ler a resenha do livro e não o livro. Então, e isso tem retirado exatamente da possibilidade dessas pessoas que vivem sobre essa sintomatologia da ignorância a leitura do que deveria ser lido, dos clássicos e tudo mais. Tem vários historiadores, filósofos, professores que trabalham sobre isso, mas é muito curioso. Eu acho que enquanto nós não nos, desculpe a expressão, enquanto as pessoas não tiverem capacidade de sentar a sua bunda numa cadeira para ler exatamente esses clássicos e terem um aparato de capacidade intelectual para debater outros assuntos, elas sempre serão superficiais. Nós não podemos nos aprofundar vendo filmes de comédia. Não que nós devemos deixar de ver nem comédia, nem Mulher Maravilha, nem os filmes da Marvel, nem nada. Não. Eu só digo que vá ao cinema ver alguma coisa também que lhe aprofunde. Leia alguma coisa, não leia essa superficialidade dessa lista dos 10 mais vendidos, porque os 10 mais vendidos, lamentavelmente, não vão estar ali dentro, claramente clássicos, ou livros que são profundos. Nós vivemos o fetiche dos grandes escritores, de um menino que some em uma região do Amazonas do Acre e vira best-seller o livro do menino, porque parafraseia uma possibilidade humana. Então nós criamos mitos,
né? E com isso nós passamos a ser pessoas totalmente extremistas. E é exatamente esse extremismo do eu sei. Não, mas eu li. Não, mas eu vi lá não sei aonde. Eu digo, mas e a fonte? Tá, mas tirando isso, você procurou em algum outro lugar? Não, mas se estava ali, não, espera aí, mas essa revista tem idoneidade? Mas essa pessoa tem condições realmente de estar dizendo o que está dizendo? A conversa morre ali. Por isso as conversas não são mais ao vivo. Por isso que elas são por redes. Porque por redes, quando você se sente esse gostinho do mal-estar, você desliga, a rede caiu, o Wi-Fi não pega, e aí você, 2 dias depois, diz, putz, foi mal aquele dia que a gente deixou de conversar. Não, deixou de conversar porque eu não tinha mais argumento para falar nada para você. O que me assusta realmente é a falta de consistência. Mas a falta de reflexão, então, pelo que eu posso perceber, é um dos componentes da cultura de ódio. Sim. Porque se você não faz uma releitura de um texto denso, porque um texto denso precisa de uma releitura. Precisa de uma leitura inicial, o que eu chamo de leitura de contato, e precisa de uma releitura onde você vai fazer uma interpretação mais adequada. E às vezes uma terceira leitura, onde daí você vai complementar, se não o texto inteiro, pelo menos trechos desse mesmo texto, onde vai facilitar a compreensão daquilo. É impressionante como a compreensão de mundo se amplia à medida que você entende conceitos. E é muito triste perceber que os jovens não sabem disso. Até porque muitos desses jovens são retroalimentados por pais que também são ignorantes. Ignorantes que eu falo não é no sentido pejorativo, eu não quero ofender ninguém, sim, mas ignorantes porque ignoram, né? Porque não sabem, porque estão tendo acesso à mesma cultura de síntese que tem a profundidade de um pires. Se você quer ter conversas rápidas numa inauguração, por exemplo, de algum local, ótimo. Mas se você quiser ter uma compreensão mais aprofundada da história da humanidade, eu sinto muito. O que apareceu no Facebook não é indicado. O que apareceu numa revista de grande circulação nacional não é indicado. Indicado é o livro que trata daquele assunto, nem o filme, mas o livro que trata daquele assunto. Se for um documentário muito bem produzido, vá lá, né? Desde que as fontes sejam fidedignas, né? Sejam dignas de credibilidade. Eu quero encerrar esse segundo bloco do programa, senhor Daniel Francis, apenas entendendo o seguinte. Nessa perspectiva de ambiente midiático amplo, há como construir referências? Eu vou deixar a pergunta no ar, para que a gente volte daqui a pouco. Fique conosco, o programa Opinião retorna em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a cultura do ódio. Comigo no estúdio está o farmacêutico bioquímico, professor de História e psicanalista Daniel Francis. Nós usamos os seus conhecimentos como professor de História no bloco anterior, mas também já como psicanalista. E identificamos alguns elementos dessa cultura de ódio e por que ela é tão presente nos dias de hoje. Em primeiro lugar, de acordo com suas observações no bloco anterior, isso já faz parte da história da humanidade, seja na luta por terras ou então por ideologias, enfim, né, faz parte da tentativa de supremacia de um povo, de uma crença, sobre outro povo, sobre outra crença. Nós percebemos também que a ignorância é um elemento crucial dentro da cultura do ódio, bem como a incapacidade de reflexão, né, que são dois elementos fundamentais dentro do contexto que está sendo abordado hoje. Mas é claro que existem outras características. A falta de curiosidade antes da incapacidade de reflexão em se aprofundar, a falta de vontade de se aprofundar numa determinada temática, eu acho que demonstra também uma tendência meio que natural ao ódio. E dentro dessa tendência, podemos colocar como outra característica a incapacidade de alteridade, de se colocar no lugar do outro, como uma característica da cultura do ódio?
Sim, eu diria que, ampliando essa ideia de se colocar no lugar do outro, estaria muito também a capacidade que as pessoas deveriam ter do entendimento, como você colocou uma hora lá, de conceitos. Então, por exemplo, a gente tem uma mania muito grande de falar, eu sou absolutamente contra o fundamentalista, né? Eu sou contra o dogmático. Nós temos que ser contra o extremista. Aquele que tem fundamento é uma pessoa sensata. Aquele que é dogmático é porque segue alguma coisa que claramente tem seus dogmas. O extremista é o que leva tão a ferro e fogo aquilo que não aceita a opinião do outro. Então, esse é aquele que tem que, vamos dizer assim, ser retirado do padrão do que seria politicamente correto ou da conduta normal. Nenhum fundamentalista chegaria a uma atitude exacerbada de destruição. Ele só faria isso a partir do momento que ele passaria a ser um fundamentalista extremista. É a mesma coisa quando você falou dos pais das gerações, vamos pegar uma ou duas gerações atrás, ou um pouco da nossa e tudo. São gerações que são conservadoras, né? E às vezes as pessoas não entendem o que é ser conservador. E a própria palavra em si já diz, é uma pessoa que quer conservar. Ela quer conservar sua tradição, ela quer conservar seus princípios, as suas ideias, e ela não tem capacidade da aceitação das mudanças que a própria sociedade viveu. Então é evidente que um branco norte-americano tradicional, vamos dizer assim, uma ou duas gerações atrás, passou isso para os seus filhos, passou isso para os seus netos, essa cultura do ódio que se tem que ter contra o negro. Só que ela não consegue perceber que ela foi governada durante 8 anos por um negro. E ela não vai aceitar nunca isso no seu conservadorismo. Então esses extremos, como diria Hobsbawm quando escreve A Era dos Extremos, é que fazem a sociedade ela não margear, né? Ela não consegue nem seguir o leito do rio, nem margear o leito do rio, e muito menos conseguir chegar até o rio. E se chega, ela se afoga. Porque o rio ele necessita que você compreenda a profundidade que ele tem. E para isso você tem que mergulhar corpo inteiro, não só colocar os pés. Nós estamos numa sociedade que coloca os pés no rio e acha que entendeu toda a história da hidrografia da humanidade inteira. Uhum. Pois é. E aí, de novo, esbarramos em comentários feitos no bloco anterior sobre, no mínimo, a falta de vontade de se aprofundar, né, como um componente integrante da cultura de ódio. O que eu percebo é que essa cultura de ódio ela teve um boom, digamos assim, no Brasil, de uns 2, 3 anos para cá, talvez de uns 4 anos para cá, levando as manifestações de 2013 em consideração, quando as pessoas começaram a protestar, na época, contra o governo Dilma Rousseff, e depois contra quem era contra o governo Dilma Rousseff. Então, dentro da cultura de ódio atrelada à política, o governo Dilma Rousseff e o governo Michel Temer estão no olho do furacão. É sempre bom lembrar que Dilma Rousseff escolheu o vice, né? Ninguém impôs a ela Michel Temer. Fazia parte de um acordo, de uma composição. Ela elogiava, inclusive, muito Michel Temer. Mas, ao mesmo tempo, vale lembrar que Michel Temer já deveria estar, pelos parâmetros que nós temos dentro da justiça, da boa justiça brasileira, não daquela que vem sendo praticada, já deveria estar na cadeia junto com Aécio Neves, por exemplo, né? Então, eu não tenho bandido de estimação, né? Para mim, todos deveriam estar presos. Mas o que me arrepia é a vontade de uma parte da sociedade em inocentar os seus bandidos e prender os outros. E aí eu vejo isso dentro de militantes, por exemplo, dessas duas forças antagônicas da sociedade, da política dos últimos anos, né? Eu vejo isso dentro de simpatizantes do PT e dentro de simpatizantes do PSDB. Essa cultura do ódio, ela aflorou com base nesses elementos que nós enumeramos anteriormente. Agora, justamente pela incapacidade de argumentação, falta argumentação. Como falta argumentação, o que sobra é o tapa? Eu acho que o que falta é bom senso. Sabe? É que essas pessoas entendam
e façam um meia-culpa. O PSDB tentou isso agora num programa midiático que ele apresentou na TV, né, de nota publicitária. Mas ainda nós temos no Brasil essa espécie de cancro que parece ser o sou de esquerda. E na sociedade brasileira, qualquer pessoa que se diz de esquerda já é taxada de petista, retrógrado, marxista, etc, etc, etc. E parece que essas pessoas têm que ser exterminadas quando não se olha para o seu próprio pé que está sujo de lama, né? Então, hoje você vê uma série de matérias que diz assim, mas aquela pessoa fez não sei o quê, mas é porque era de direita ou era de esquerda. Quando nós conseguimos tirar esse vício, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e a gente conseguir colocar que as pessoas são humanas, e que quem está no Congresso deveria estar nos representando, sem necessariamente puxar para o lado A ou puxar para o lado B, nós poderíamos então pensar numa sociedade mais justa. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos enxergando nesse momento triste, eu concordo com você plenamente, isso aflorou demais nesses últimos 3, 4 anos. Eu não lembro disso, nem nos áureos tempos da ditadura, quando eu comecei a fazer teatro aqui na cidade de Ponta Grossa. Eu não lembro de um terror tão grande, de uma coisa tão nazi-fascista, como nós estamos vivendo hoje. Dos dois lados, né? Dos dois lados. O extremismo está dos dois lados. Não é a direita que está errada, é a direita que tem seus erros e seus vícios, e a esquerda tem seus erros e seus vícios. Existem bons dos dois lados, como existem maus dos dois lados. Como eu sempre falo, como existem ótimos padres, existem padres pedófilos. Como existem ótimos evangélicos, existem pastores que são absurdos de seres humanos. Isso no judaísmo, isso no muçulmanismo, em qualquer segmento que a gente possa pensar. E esse separar no histórico o joio do trigo, ele tem que ser feito com muito bom senso. E o bom senso, ele necessita que a pessoa se desarme. E esse é o grande problema. As pessoas não se desarmam, porque elas creem tão piamente nas suas convicções que elas não conseguem acreditar que a opinião do outro tem algum valor para que o diálogo possa ser o ponto de partida para a mudança. Eu vi recentemente esse episódio da professora de Indaial, em Santa Catarina, que foi agredida, e ela milita dentro da metodologia de Paulo Freire, que é um gênio na área de educação. Um dos maiores educadores do mundo. Independente do posicionamento político dele. Então é importante que as pessoas que o criticam leiam Paulo Coelho. Paulo Freire. Paulo Coelho podem ler também. Podem ler, mas na área de educação, Paulo Freire. Se você não sabe o que é pedagogia do oprimido, se você não sabe o que esse homem construiu dentro da sua história, como é que você vai atirar pedras sobre uma pessoa que tem uma retórica impressionante? É sempre bom lembrar que o governo de Ponta Grossa, que é um governo de centro-direita, tem como secretária de educação uma mulher adepta da metodologia de Paulo Freire. E que, diga-se de passagem, é uma das secretárias municipais de educação mais elogiadas, no mínimo no sul do Brasil, né? Então, eu vi Marco Feliciano nas redes sociais criticando a professora por ela ser adepta de Paulo Freire. E também criticando o fato dela ter simpatia por partidos de esquerda. Ela realmente demonstra um certo sectarismo em entrevistas dadas, principalmente numa entrevista dada à Rádio Gaúcha, mas nada justifica o fato dela ter sido agredida. Então as pessoas tentam justificar a agressão do aluno, mesmo dizendo que não estão fazendo isso, como o Marco Feliciano fez, pastor Marco Feliciano fez no seu famigerado vídeo publicado há poucos dias, dizendo, não, sou contra a violência, mas não tem mais. Não tem mais isso. Não tem mais. Ele agrediu uma professora na frente da diretora, se eu não me engano. Então não tem mais. É absurdo. E um outro vídeo, esses tempos atrás, circulou na internet, também no Brasil, de um aluno chutando a professora caída no chão. Ele teve que ser contido por outros alunos e por seguranças da escola, né? Ele queria bater na professora, de qualquer jeito, né? Para início de conversa, homens não batem mulheres. Pela constituição física que eles têm, nós homens somos, teoricamente, mais fortes que as mulheres. Então é uma covardia por si só. Sim. Mas ao mesmo tempo, trata-se de uma educadora. Aí
pessoas como o Marco Feliciano defendem o projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido tem um partido, que é o partido, literalmente, a filosofia ligada a centro-direita e direita. O que eles querem é abolir toda e qualquer menção à centro-esquerda e esquerda dos currículos escolares. E isso é errado. O professor não tem que fazer apologia de A, B ou C. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de falar, porque isso seria omissão. A mesma omissão que o senhor relatou como professor de história, que acontece com alunos que não sabem o que foi o Holocausto. Ou pior, que entram em contato com pessoas tidas como ocultas, que dizem que o Holocausto do povo judeu na Segunda Guerra Mundial não existiu. Essa minha fala um pouco mais longa é justamente em cima do fato que aconteceu com a professora de Indaial em Santa Catarina, justamente para comprovar tudo aquilo que nós estamos falando até agora no programa. Que a cultura do ódio, ela é permeada sistematicamente pela ignorância. O projeto Escola Sem Partido é um projeto de ignorantes. Eu não falo isso para ofender alguém. Eu falo que eles ignoram o fato de que os pensamentos de esquerda e centro-esquerda modelaram a própria direita dos dias de hoje, através do atrito saudável de ideias. Agora, se eu estiver errado na minha fala mais longa, por favor, me corrija. Quando eu vou falar algumas coisas, por exemplo, eu digo, eu tenho que explicar em sala para eles. Isso não é doutrinação. Quem foi Marx, o que é o marxismo, o que é o socialismo e tudo mais. Eu digo, gente, eu não posso condenar o capitalismo se eu vivo dele. Se você está sentado aí e você tem um salário que é fruto do capitalismo. Eu também tenho meu carro, tenho minha vida, viajo, fruto do capitalismo. O que eu condeno é o excesso do capitalismo, como eu condeno o excesso do comunismo. Os excessos, aí nós entramos no extremismo, sabe? É o excesso de pessoas que conseguem, dentro do capitalismo, estar ganhando 50, 60 mil reais e tentando encontrar formas de burlar o fisco e burlar um caixa 2 e tudo mais para poder ganhar 100 mil. Meu Deus do céu, eu não faço nem ideia do que é ganhar 60 mil reais. Eu seria muito feliz um dia se eu ganhasse, mas eu gostaria que também todos ganhassem, não só eu, mas que todos pudessem ter esse acesso, não a minha pessoa, não só você. Então eu digo, o capitalismo não é um mal, o mal é o homem, o mal é o ser humano. Às vezes eu digo, mas o que é melhor? Eu digo assim, melhor é que nós nos moldemos a ser melhores seres humanos. Nós tivemos uma escola militar em Amazonas que fez uma apologia à figura do senhor Jair Bolsonaro, convidando ele para a sua formatura. E nesse vídeo o Jair Bolsonaro responde dizendo, para mim um orgulho uma escola dessa maneira, porque essa escola ideologicamente é correta. Mas ele é um dos adeptos da escola sem partido. Se ele prefere e deseja a escola sem partido, como é que ele permite que uma escola tenha a posição partidária de indagá-lo ou dizer que ele seria o salvador da nação? Entende? Então essas pessoas aí entra o que você falou. Quem é ignorante, e esse é o cuidado das palavras, não é necessariamente o burro, é o que ignora. E às vezes é muito interessante se fingir de ignorante, por isso que eu acho, às vezes, assim, tão redundante as perguntas que se fazem, não os entrevistadores, mas os jornalistas, esses mais do dia a dia, do contato com políticos, porque perguntar para um político, o senhor está roubando? Eu não sei quando que alguém vai dizer que vai. Sim, não, eu estou roubando. Ou vai lá e pergunta, mas uma parte do seu dinheiro, você, não, mas isso aconteceu assim. Sabe, nós vemos que essas pessoas, elas nos ludibriam. Como se nós fôssemos um grande grupo de fantoches, facilmente manipuláveis. E a cada dia que passa eu percebo que existe uma parcela gigantesca dessa população que realmente perdeu as suas panelas, perdeu a sua capacidade de indignação, aceita que o salário mínimo caia o ano que vem. Nós vamos ter um retrocesso econômico, né? Numa apologia de falta de cultura e de conhecimento, que não entende que o crescimento econômico se dá também por liberações do fundo de garantia, que lá no futuro farão um monte de pessoas não terem o que sacar. Então, esse olhar, como você disse, o famoso olhar com visão de pires, que é o olhar superficial, ele nunca vai fazer de nós pessoas capazes de questionamentos, capazes de diálogos. Nós vamos ser sempre pessoas, como diria o Zé Ramalho, né, levados como gado para o extermínio, né, e o extermínio que nós estamos vivendo hoje é o intelectual.
É o grande extermínio. Intelectualmente, nós somos pessoas completamente reles dentro de uma sociedade que faz o que deseja da gente e que nós simplesmente vamos dormir como se nada tivesse acontecido. O que me perturba também são as discussões completamente desprovidas de importância, deixar bem claro, diante do quadro político e econômico que nós vivemos. Então, por exemplo, a cultura de ódio que existe hoje entre a comunidade conservadora cristã e a comunidade LGBT. Com todo o respeito que eu tenho pelas duas comunidades, isso agora não importa. O que importa é que a economia se restabeleça de uma maneira digna, com pessoas que tenham um mínimo de compromisso com seus eleitores. Obviamente, as pessoas que hoje estão em Brasília ocupando mandatos ao longo desses anos, graças a Deus esta farra acaba em 2018, aí sobra o eleitor, porque ainda vivemos num regime democrático, resta o eleitor escolher ou não novos representantes, mas cabe a ele, para que a gente possa colocar fim a uma parte dessa farra, pelo menos. Mas assim, quando se chama para discussão um assunto tão controverso como esse, você reúne extremistas que jamais vão dialogar. E isso ocupa espaço na mídia que deveria estar sendo, do meu ponto de vista, ocupado para discutir outros aspectos que são mais relevantes às nossas necessidades atuais. Eu não estou dizendo que o fim do preconceito em relação à comunidade LGBT deva deixar de ser discutido. Eles existem, a comunidade LGBT existe e precisa ser respeitada. Ponto final. Isso é básico de qualquer regime democrático. Mas a comunidade conservadora cristã também existe e precisa ser respeitada. Aquilo que a gente falava do fundamento. Se as pessoas têm um fundamento, têm um dogma, que ele seja respeitado. Sim. E é a famosa frase, né? Viva e deixe viver. Aí a gente fala de tolerância. Esse exercício de tolerância só pode se dar num ambiente estável. Daí, agora a gente vai para um novo ingrediente da cultura do ódio. A instabilidade que nós vivemos alimenta a cultura do ódio? Acho que toda instabilidade alimenta um mal-estar. Não só o ódio. Ela alimenta... Só que aí nós temos que fazer um discernimento de o que é que me faz estar instável. Economia, a falta de perspectiva, que pode estar ligado à economia ou não, mas é esse mal-estar que nós estamos passando socialmente, e aí entra muito, vamos puxar mais para um filósofo sociólogo que infelizmente partiu esse ano, que era o Bauman. Ele diz claramente, nós moramos numa sociedade líquida. Ela a cada dia que passa, ela muda. Então isso gera uma instabilidade muito grande. Eu acho que hoje, enquanto nós nos fecharmos à incapacidade da aceitabilidade de que dezenas de outros grupos estão nascendo, como duas ou três gerações atrás, seria impossível imaginar um movimento LGBT. Um movimento feminista e outros movimentos. Hoje, eles são parte do nosso dia a dia. Ou nós aprendemos humanamente a conviver com eles, ou nós vamos estar sempre relacionando a cultura, qualquer desenvolvimento de pensamento, de cultura, com a ligação de sermos pessoas odiosas, pessoas melancólicas de um passado que, nossa, no meu tempo era tão bom assim, ou isso, ou aquilo. E isso, infelizmente, gera esse distanciamento, esse muro que separa os tempos modernos, os tempos sólidos, dos tempos líquidos, que o Bauman diz. Nós estamos realmente num tempo de transição, de transformação. E dentro da transformação, a capacidade de quem vai resistir ao mercado, resistir à instabilidade, é aquele que tiver a mente aberta, que tiver a possibilidade de entender tudo que o cerca. É complicado? É muito complicado. Muito difícil a gente aceitar determinados novos valores, determinadas formas diferentes de carinho, formas de manifestação, sejam elas sexuais, religiosas ou o que vier pela frente. Mas isso é uma necessidade que o mundo precisa e que as pessoas que estão no poder precisam ter para que nós possamos olhar o mundo de uma forma, vamos dizer assim, mais justa, mais feliz, mais alegre.
Quando você vê, de repente, numa reunião de primeiras damas na Europa, entre elas um homem, porque ele é o marido de um governante, você vê que uma sociedade se adaptou. Quando isso aqui? Quando isso nesse país? Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho. Mas eu, sinceramente, acredito que dentro disso que nós falamos, o ingrediente periférico não pode ocupar o palco central de uma discussão. O que nós vivemos é uma crise no capitalismo. Nós tanto somos capitalistas que todos discutem a economia do país. É isso que eu acho interessante, né? Se a esquerda se pegasse falando sobre a economia do país e lembrasse que estava no poder nos últimos anos, há pouco tempo atrás, né? Então eles perceberiam, a esquerda, ou dita esquerda, que eles são mais capitalistas do que imaginam. E quem está no poder hoje estava aliado a essa esquerda. Portanto, talvez esteja mais à esquerda do que realmente imaginam. As posições elas estão um pouco confusas, e uma das coisas que me deixa triste é a ausência de uma compreensão clara do que é esquerda e direita. As pessoas não sabem nem a origem histórica do termo, e nem o que está por trás. E aí voltamos à questão da ignorância, aquele que ignora, não aquele que é idiota por si só. Né? Nós não sabemos nem o que está por trás desse pano de fundo. O que nós deveríamos nos perguntar é a quem isso tudo interessa. Essa eu acho que seria a pergunta mais difícil de ser respondida na história. Quer dizer, eu acho que seria a pergunta mais fácil e impossível de responder. Porque se nós dermos a resposta, vamos dizer assim, exata a essa pergunta que você fez, né, nós estamos selando a história da humanidade. Porque, no fundo, eu acho que a gente sabe a quem isso interessa. Né? E aí a gente está referendando que essas pessoas, através da cultura do ódio que elas disseminaram, elas venceram. Elas se estabeleceram no poder, elas estabeleceram as suas regras, elas estabeleceram os que devem ser exterminados. Por isso, quando você começou o programa, você colocou isso. Nós continuamos exterminando. A África é um campo de extermínio, né? Um grande campo de extermínio. Periferias do Brasil são campos de extermínio. Quando você já vê 2 casos relatados claros na Europa de reencontrar-se pulgas já com a peste bubônica, quando se vê no Brasil uma doença endêmica que era a sífilis, que em 1997 tinha sido erradicada, que hoje já atinge mais de 10, 12% da população brasileira, quando hoje nós falamos de uma gonorreia hiperpotente a fato de que não existem antibióticos que conseguem detê-la, quando a gente vê a disseminação da miséria na periferia, a gente vê claro que aqueles que, em termos, desejavam que esse universo se transformasse nisso que ele se transformou, venceram. E isso é muito triste. Por isso que eu digo, eu prefiro, às vezes, não ter resposta para essa questão, porque não ter resposta para essa questão me alimenta ainda a possibilidade da esperança de nós podemos mudar esse parâmetro de vencedores. Senhor Daniel Francis, psicanalista, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, cultura do ódio. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis, também farmacêutico e bioquímico e professor de história. Bem, obrigado pela presença hoje aqui. Eu acho que esse assunto não se esgotou. Muitas lacunas ficaram abertas, muitas janelas, aliás, foram abertas e essas janelas abertas precisam de um horizonte a ser descortinado. Ou seja, nós precisamos retomar essa temática numa outra ocasião. Mas eu abro esse espaço agora no quarto bloco para suas considerações finais. Eu diria que a única possibilidade que a gente tem de, como nós encerramos o bloco passado, de uma transformação, é acreditar que a gente tem que começar a batalhar por coisas onde nós não colocamos nela a meta financeira e a meta pessoal, mas a meta humana. Quando a gente conseguir realizar determinadas tarefas, determinadas funções, apenas pelo preceito de que somos humanos, irmãos e deveremos ser amigos uns dos outros, e não o quanto isso vai me dar, nossa, Ney, mas eu venho no teu programa e o que isso vai me resultar amanhã ou depois.
Quando nós conseguimos fazer as coisas dessa maneira, eu acho que a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Eu me lembro muito quando a Madre Teresa de Calcutá, isso é uma história verídica, recebe lá na África a visita do Rockefeller, que foi um dos maiores magnatas do mundo, e ela estava cuidando dos leprosos, né? E ele olha para ela e diz: olha, minha senhora, não faria o que a senhora está fazendo nem por $1 milhão. E ela vira para ele e diz: nem eu. Eu acho que isso, para quem entende, vai deixar bem claro que foi o fundamento de não se ter ódio pelo próximo. Obrigado novamente pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando. O programa Opinião termina nesse instante, mas nós voltamos na semana que vem.